Uma das maiores dificuldades de todo iniciante é saber como escolher o jogo certo para poder colocar o dinheiro e ter a consistência tão sonhada que procura desde que entra no mundo das apostas esportivas e não consegue entender, não consegue dar o pulo do gato, não sabe qual é o ponto de virada, né? Não sabe aí qual é o detalhe exato que faz a pessoa passar a ganhar dinheiro ao invés de ganhar e entregar tudo para o mercado. Tá? A maioria não consegue entender esse ponto. Então, para isso, eu estou aqui de novo com a Academia das Apostas do meu lado aqui. Vou fazer as análises desse sábado, dia 26, né, para você aprender com esse vídeo aqui como fazer para escolher os jogos certos para suas apostas esportivas. Vou fazer isso para mercado de gols, né? E você vai entender a maneira mais simples de ter consistência nas suas entradas, sabendo a única coisa que você precisa para ter esse ponto de virada, para não devolver dinheiro para o mercado, a única coisa que você precisa saber é escolher o jogo certo, é entender o motivo pelo qual um jogo faz parte da sua lista. Né? Não adianta você vir aqui escolher qualquer jogo em qualquer horário e achar que você pode fazer entrada nesse jogo. Né? Você tem que se planejar antecipadamente, você tem que montar a sua lista com jogos válidos para o seu mercado e aqui eu vou te mostrar como é que você faz isso para mercado de golos. Né? E aí se você seguir os parâmetros que eu vou te mostrar aqui, você consegue manter taxa de acerto entre 70% e 82% das suas entradas. Beleza? Vou deixar o link do Academia das Apostas na descrição do vídeo para você usar, se você não conhece. É um site gratuito que eu uso desde 2012, que me ajudou a construir meu método, a entender leitura de dados. Se funcionou para mim, vai funcionar para você. E eu garanto que você vai conseguir desmistificar grande parte de análise prévia, né? Pré-análise, seja lá como você queira chamar isso, leitura de dado estatístico antes do jogo acontecer. Vou começar isso aqui te mostrando uma coisinha bastante legalzinha. Tá vendo isso aqui? Isso daqui são as entradas que eu fiz na minha conta nessa sexta-feira, dia 25. Essas três entradas aqui, que eu fiz, tá vendo lá? A odd de 1,22, lá ó, no canto direito. 1,22 é a odd que eu trabalho, né? Se você não sabe como ter consistência em odd baixa, eu posso te ensinar, né? Eu posso garantir para você e, e tenho lá uma comunidade no WhatsApp que aplica da mesma maneira, usa os meus jogos, né? Usa as minhas listas de jogos todos os dias e pega consistência junto comigo lá, né? Eles entraram também nesses mesmos jogos que eu entrei aqui e todo mundo teve green no dia, nesse dia 25, nessa sexta-feira. Tá? Se você. Aliás, isso aqui, esses três aqui, foi só uma parte da lista, foi só alguns que eu entrei no mercado, tá? É, você tem uma lista, você vai ter a minha lista do dia inteiro. Lista do começo da manhã até o final da tarde. Isso durante a semana, porque final de semana, velho, você tem jogo aí pra fazer do começo da manhã, das 7 horas da manhã até 11 horas da noite, né? Final de semana é mais robusta a lista, né? E você vai ter opções aí para usar as minhas análises. Eu analiso jogo por jogo esse aqui, tá? Ninguém faz análise própria lá dentro do grupo, não. Eu analiso cada jogo desse aqui para eles, explico, né? Eu mando uma entrada pelo menos, né? Eu analiso com eles e mostro para eles que eu vou entrar no mercado, né? Eu mostro para eles lá. Eu vou entrar no mercado, eles entram junto comigo se quiserem. E eu mostro como é que eles podem pegar green ao vivo, moço. Ao vivo. Você quer? Quer esse acompanhamento? Quer aprender
AT Método. Então bora estudar lá com a gente no clube de membros lá no WhatsApp, tá? É, esse aqui, ó, foi aqui, ó, só para Dallas e New York, que eu entrei num over 5,5, o que aconteceu agora aconteceu às 10h50 da noite, tá? Às 4h15 da tarde, que é Flavic Torque, eu entrei num 2,5, e Japes e Latte também foi um over 2,5 que eu fiz. Não foi direto não, tá? Não entrei no over 5,5 direto a partir do 0-0, nem over 2,5 a partir do 0-0, não. Foi over limite. O placar aqui tava 3-2. Eu entrei no over 5,5 no final do HT. O placar aqui no Keflavik tava 1-1. Eu entrei no final do HT, no over 2,5. A mesma coisa no Japes e Latte aqui. Foi a mesma coisa, tava 1-1. Eu entrei no over 2,5 para pegar o gol no segundo tempo. Tudo no over limite. Você não gosta de over limite? Prefere o over à frente? Não tem importância. O que importa é você aprender a fazer aquilo que você quer. E eu posso te ensinar porque eu tenho metodologia para todos os mercados que você quiser aprender. Tá tudo lá no grupo, bora estudar com a gente. Você vai ter acompanhamento para tudo isso daí. Então bora começar com os jogos de hoje, desse sábado. Então bora aqui para Bodoglint e Valerenga, 1h da tarde, horário de Brasília, e você vai começar a entender como selecionar os jogos certos para você ganhar dinheiro nessa parada. Você precisa selecionar o jogo certo, tá? É assim que você ganha dinheiro com a odd que você quiser, com a stake que você quiser, porque você não vai errar, né? Você vai ter uma taxa de acerto aí suficiente para manter valor na entrada. Primeira coisa que você vai fazer é olhar aqui nos últimos 10 jogos em todas as competições. Vai excluir, vai contar falha de ataque, né? Que o Bodoglint possa ter aqui. Mas ele não tem, ele marcou em 100% dos jogos. O Valerenga falhou em marcar uma vezinha só em 10 jogos. Os dois times mantêm aqui alta consistência de ataque. Por isso, por causa desse fato aqui, você já pode usar esses times com odd mais baixa. Você pode usar aí a partir de odd de 1,20 para cima, você já encontra valor para entrada de pelo menos um gol aqui nesse jogo, né? Se você conseguir a oportunidade aí. O Bodoglint tem aqui, vamos contar o over 2,5 dele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Over 2,5. Ambas marcam 1, 2, 3, 4, 5. Ambas marcam, tá um pouco baixo. Então é over 2,5 do Bodoglint. Valerenga, 1, 2, 3, 4, 5. O over 2,5 do Valerenga tá um pouco baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse sim. 80% de over 1,5 do Valerenga. Ambas marcam 1, 2, 3, 4, 5, 6. 60% de ambas marcam. Bodoglint para over 2,5. Valerenga fica um pouco mais para over 1,5. Descendo para a classificativa, a gente tem aqui o Valerenga em 11º lugar no campeonato. Quando a gente vem ler aqui, ó, entre o 10º, aliás, entre o 8º, né? Entre o 8º e o 14º, a gente tem esses 3 joguinhos aqui, né? Esses 3 joguinhos aqui, que o Bodoglint fez 100% de over 2,5 nessa área, tá? 100% de over 2,5 nessa área entre o 8º e o 14º colocado. O Bodoglint é 4º colocado nessa área aqui, entre o primeiro seria, né? Entre o primeiro e o 7º. Nessa área aqui, você tem 3 jogos, já é o mínimo válido para você ler. E você tem aqui 67% de over 2,5, com ambas marcam para o lado do Valerenga aqui. Então, ambos têm over 2,5 nessas áreas. Em casa, o Bodoglint tem ataque de 2,57, quase 3 gols por jogo. Nós vamos puxar para o 2. Marcou gol em 100%. A defesa é sólida, não tomou gol em 71% dos jogos. O Valerenga tem um ataque consistente, marcou pelo menos um gol em 75% dos jogos, uma média de um gol por jogo.
A defesa é relativamente sólida. Às vezes ele não toma gol. Dependendo do adversário que ele joga, ele não toma gol. Mas se você olhar na classificativa aqui, você vai perceber que isso acontece quando ele joga contra times de meio para baixo, né? São os times mais fracos do campeonato. Então, esses times aqui podem ter falta de potencial de ataque e por isso ele não toma o gol. Quando ele joga contra times de meio para cima, isso não acontece, né? E quando caiu no ambas marcam, quando o Valerenga marca gol e sofre, né? Caiu no ambas marcam, caiu no over 1.5. Momentos de gols a partir de 31:45, tá vendo aqui, ó? A partir desse momento aqui, onde encaixa com a fragilidade lá do Valerenga, ó, daqui para baixo, você pega momentos de fragilidade ao longo do restante do jogo ali, né? Então, o que a gente vai botar aqui para esse joguinho entre Bodo Glimt e Valerenga? A gente tem na classificativa over 2,5. A gente tem um Bodo Glimt puxando para o over 2,5 na campanha recente. A gente tem momento de gol dos 31:45 em diante. Então, vou puxar para você aqui, né? Vamos botar aqui, ó. Bodo Glimt. Ups. E Valerenga over 2.5. Vamos começar em grande, pá. Começar em grande. Bodo Glimt e Valerenga over 2.5, 1h da tarde, horário de Brasília. Aprenda, preste atenção no jeito que eu tô fazendo a leitura dos dados aqui, porque essa é a única maneira de você conseguir sucesso lendo estatísticas. Essa é a única maneira. Você não vai ver isso em outro canal, não, tá? Não vai ver, não. É só aqui que você vai aprender a ser consistente lendo dados estatísticos. Porque quando eu aprendi a fazer isso, foi de uma maneira bastante especial, que ninguém mais consegue fazer. Tá? Só Joe. Eu preciso também que você dê o like nesse vídeo aqui. Eu preciso que você se inscreva no canal se não for inscrito. Aqui embaixo tem um botãozinho para você se inscrever. Acione as notificações do sininho para receber todos os novos vídeos, os materiais que eu vou publicar. A gente vai começar a voltar a fazer live aqui, né, final de semana, que a temporada europeia tá aí aquecendo já tem Dinamarca, já tem Bélgica, já tem Sérvia, né, já tem campeonato aí aparecendo pra gente poder fazer live aqui final de semana. Só vou esperar aí chegar mais algumas rodadas pra frente e a gente vai começar a fazer live aqui. Então acione as notificações do sininho pra você não perder, né, os próximos avisos. Eu preciso que você deixe o seu comentário aqui embaixo, falando para mim o que você vem achando do canal, do conteúdo, se tá te ajudando, se esse tipo de vídeo aqui te ajuda, né? Se você quer que eu continue fazendo isso aqui, né? Comenta para mim aqui embaixo. Compartilha para seus amigos para poder chamar mais gente para ver isso aqui, para estudar junto com a gente isso aqui. Se torne membro do Escola de Trading. Na descrição do vídeo tem os canais para você falar comigo, Instagram e Facebook, né? Você pode mandar para mim a sua mensagem com o seu número de WhatsApp, né? Depois de se tornar membro do Escola de Trading. Você pode fazer isso se tornando membro através de cartão de crédito, clicando no botãozinho Seja Membro aqui embaixo do vídeo. Você vai fazer isso por cartão de crédito ou então pelo Pix, né? Você pode mandar para mim um Pix no endereço, usando o meu e-mail como chave, né? escoladetrading@gmail.com. Você vai mandar para mim o valor do clube de membros, vai mandar para mim na mensagem, falando, Ailton, me tornei membro lá, meu celular é esse aqui, eu vou pegar o seu celular e vou te acrescentar lá no grupo, te adicionar lá no grupo, pra gente poder estudar, fazer essas leituras juntas aqui e para eu poder acompanhar você, direcionar você para o método que você quer aprender e ainda te ensinar ao vivo a fazer as entradas lá todo dia, beleza?
Clique em curtir, se inscreve no canal, aciona as notificações do sininho, comenta, compartilha para seus amigos, se torne membro do Escola de Trading e bora continuar com as dicas. Rigas e Tucuns, 1h da tarde na Letônia. Conhece a Letônia? Já falei da Letônia outras vezes, né? Pegou a parada? Então você vai pegar agora, se não pegou ainda. O Rigas tem aqui... Ah, presta atenção nisso aqui, hein? Eu falei disso aqui no outro vídeo lá e acabou variando lá o potencial do Breiðablik no dia. Aqui tem de novo, tá? O Rigas é um dos times de maior potencial na Letônia. Aquilo que eu vou colocar aqui como probabilidade para a gente entrar pode sofrer variância por causa desse envolvimento do Rigas aqui com as Copas. Tá vendo que ele tem um monte de Champions League ali? Tá vendo? Champions League, Champions League, Champions League. E vai para outra Champions League aqui, ó. Aqui, ó. Próximo jogo aqui, ó. Contra o Malmo. Tá vendo aqui? Então, você tem vários envolvimentos do Rigas aqui com Copa. Quando os times se envolvem com Copa desse jeito aqui, né, seguidas vezes, o elenco começa a ficar cansado, tá? E pode ser que esse cansaço interfira na quantidade total de jogos no campeonato nacional. Então, cuidado com o que você vai fazer de entrada aqui, para não ficar muito no extremo do potencial do Rigas, tá? Se ficar muito no extremo, você pode pegar uma variância por causa disso aqui. A gente vai excluir essas copas aqui, são 4, né? Tira todas essas aqui, sobra 6 jogos. Vamos contar o que é? 1,5 dele aqui. 1, 2, 3, 4. 4 em 6 jogos. 4 em 6 jogos, 67% de over 1,5 pro Rigas, recentemente aqui. Tem 1, 2, 3, ambas marcam só. É muito baixo. Tucuns tem uma Copa que a gente vai tirar daqui. Não marcou gol 2 vezes, recente. Se envolveu em quê? Over 2,5 aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Em 9, 78% de over 2,5. Ambas marcam 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ambas marcam. Tá muito... 67% de ambas marcam. Não tá baixo, não. 67% de 2,5 com ambas marcam pro Tucuns. Over 1,5 aqui pro Rigas nos jogos recentes. Então, vamos baixar a página aqui. O Tucuns é o 8º colocado, aqui na área classificativa. Aqui, quando a gente coloca o 8º aqui, né? Aqui. Então, são 2 times para cima e 2 para baixo. Então, você vai até do 6º até o 10º aqui, ó. Nessa área toda que eu grifei em azul aqui. O Rigas marcou contra todos os adversários. Marcou contra todo mundo. E se envolveu em over 1,5. 1, 2, 3, 4. 4 jogos em 5. 80% de over 1,5. Ok? O Rigas é segundo colocado, contra times aqui de cima. Né? Vai até o 4º colocado aqui. O Tucuns não marcou nenhum gol contra time da parte de cima. Ó. Todo 0. E se envolveu na maior parte em over 1,5. Certo? Então tá indo no mesmo sentido o over 1,5 aqui. O Rigas tem em casa ataque de 2 gols por jogo, marcou em 91% dos jogos, não sofreu nenhum gol em metade da campanha. Quando o Rigas tomou gol, aí foi pro over 2,5 com placar de ambas marcam, né? O Rigas marcou, o outro time também, e virou um 2-1 ou mais do que isso. Fora de casa, o Tucuns tem ataque fraco, 0,75, não marcou nenhum gol em mais da metade da campanha. A defesa é frágil, sofreu gol em 83% dos jogos. Aqui tem chance de gol em HT, tá? Tem chance de gol em HT porque o ataque do Rigas aqui, ó, ele é consistente ao longo do HT inteiro, né? Aliás, ele é consistente ao longo do jogo inteiro, né? Que essas barras aqui estão todas constantes até o final. Então tem chance de HT ali. Mas o segundo tempo aqui, ó, parece que é
um pouquinho mais forte. Só um pouquinho. Tá? Então, esse jogo aqui tem probabilidade para o quê? Over 1.5, né, que é a tendência que os dois têm na classificativa, é a tendência que o Rigas tem recentemente, tem chance de HT e tem chance de gol em FT aqui. Então vou marcar o over 1.5, porém também vou marcar para você o over HT, se você quiser. Se você quiser. É isso que rola, né? Tem tendência, tem valor e você pode usar se preferir. Então, Rigas e Tucuns. Não é Tucuns, não, é Tatum. Aí. Over HT barra over 2.5. Aqui é o seguinte. Eu tô botando as tips aqui embaixo, né? Mas não é para você fazer entrada nisso. Eu tô botando aqui para você entender como você chega na conclusão disso aqui que eu tô escrevendo aqui embaixo. Se você quiser usar como parte de confiança no meu trabalho e quiser tentar o green através disso aqui, você pode usar, né? E eu recomendo que você venha aqui no meu canal depois e pegue, se você gostar de um desses mercados aqui, over HT, over à frente, né? Ambas marcam, over limite. Todos esses mercados têm vídeo aqui no canal ensinando você a coletar os dados específicos para cada mercado desse. Então, eu recomendo que você assista lá o vídeo para poder criar o seu método voltado direcionadamente para isso. Né? Não é análise genérica que você vai pegar os jogos, fazer análise desse jeito que eu faço aqui, né? De tudo quanto é dado e botar e fazer a sua entrada no seu método. Não é assim que faz. Eu estou mostrando para você a análise completa, mas para cada método que você quiser fazer, né? Por isso que eu estou direcionando aqui para over HT, para over 2,5, over 1,5, porque existe a parte exata da leitura que direciona para o método específico. Tem a leitura exata que direciona para o HT, para o over à frente, né? Então recomendo que você venha aqui no canal, na busca, digita lá, over à frente, vai ter o vídeo para ele. Over HT, vai ter o vídeo para ele. Over limite, tudo isso tem aí. Back é favorito, leia a zebra, resultado exato, tem tudo aí. É só pesquisar. Próximo jogo, KR e Breidablik. Lembra do Breidablik? Tá aqui de novo. 2 horas da tarde, horário de Brasília. Na Islândia. O Reykjavik, recente aqui, o KR, né? Falhou em marcar uma vezinha em 9 jogos. Tá tudo certo? Vamos contar o over 2,5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 89% de over 2,5. Ambas marcam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 89% de over 2,5. Com ambas marcam para o KR. O Breidablik, a mesma coisa do Rigas, né? Tem 3 copas aqui e ainda vem para mais uma aqui no próximo jogo. Pode ser que sofra variância por isso, né? Porque pode estar cansado, pode reservar energia para jogar lá a Champions League. Cuidado com o potencial de jogo que você usa para fazer a sua entrada. Se ficar muito no extremo do dado, pode ser que você tome um prejuízo pela variância que o Breidablik pode ter aqui com a presença da Champions League próxima. Vamos contar aqui o over 2,5 dele, né? Tem 1, 2, 3, 4 em 7, tá baixo. 1,5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? 6 em 7. Esse tá ok, esse é 86%. Ambas marcam 1, 2, 3, 4 em 7, tá muito baixo. Então, over 2,5 com ambas marcam para o KR, over 1,5 para o Breidablik. Breidablik é terceiro colocado na tabela,
entre aqui o primeiro e o quinto colocado, né? Nessa área aqui, o KR se envolveu em 2 jogos com over 4,5 com ambas marcam. O KR é 11º contra times aqui de baixo, entre o 9º e o 11º aqui para baixo. O Breidablik se envolveu em 2 joguinhos, um acabou over 0,5 e não teve mais nada. Tá? Em casa, o KR tem ataque de quase 3 gols por jogo. É um time que se envolveu em campanha de ambas marcam, né? Marcou em 100%, sofreu em 86% dos jogos e os placares vão até em cenário de ambas marcam, né? Quando ele marca e sofre no mesmo jogo, vai até over 3,5. Fora de casa, o Breidablik tem ataque de 2 gols por jogo, tem uma defesa sólida, não tomou gol em quase metade da campanha. O ataque marcou pelo menos um gol em 86% dos jogos. Quando o Breidablik sofreu o gol, né, quando ele tomou gol, aí o placar foi para over 2,5. Momentos de gols, a gente tem momento aqui, ó, a partir de 16h30, né? A partir de 16h30 para baixo, deixa eu subir um pouquinho aqui. A partir de 16h30 para baixo, tem um encaixezinho aqui, verde com vermelho, tá vendo ali? E depois você tem encaixes mais leves, mas são encaixes consistentes, né? Daqui para baixo, você tem aí mais momentos com probabilidade de gol. Então, esse daqui, nós vamos para um over 1,5, né? Apesar do KR ter aí envolvimento com 2,5, né? E ambas marcam, o Breidablik não, e ainda tem Champions League pela frente, tá? Então, KR Breidablik, over 1,5. Firmeza? Taxa de acerto para 82% com essa leitura aqui. Aprenda a fazer e direcione a sua entrada para o mercado que você mais gosta para poder aprender método. Se você quiser aprender com maior velocidade, né, sem precisar fazer coisa sozinho, bora estudar com a gente lá no clube de membros do WhatsApp. Se torna membro aí. Bodoglint Valerenga over 2,5. Rigas e Tucuns over HT ou over 2,5. KR Breidablik over 1,5. Fortaleza e Bragantino, 6h30 da tarde, horário de Brasília. Recentemente, o Fortaleza não marcou gol nenhum. 1, 2, 3, 4. Né? Tem um ataque muito ruim. Se envolveu em 1, 2, 3, 4, 5, over 1,5. 83% de over 1,5. Ambas marcam, né? Como ele tem falha de ataque, ambas marcam, não compensa nem contar. Bragantino tem 9 jogos válidos, tem uma Copa aqui que a gente não conta. Falhou em marcar 2 vezes, né? Tem 2 falhas de ataque. Se envolveu em over 1,5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 em 9. 78% de over 1,5. 1, 2, 3, 4, 5 em 9. Tá muito baixo. O ambas marcam. Over 1,5 para ambos os times aqui. Recente. Over 1,5 para ambos os times. A classificativa, a gente tem aqui, ó. Como é que tá esse campeonato aqui? Tá na 17ª rodada. E a gente tem 20 times na tabela, tá? Muita coisa vai faltar dado aqui na classificativa. Vai ter jogo que você vai vir ver, vai tentar ler aqui, e não vai ter dados suficientes para você tomar suas decisões, tá? Quando acontecer isso, você vai direcionar a sua leitura mais voltada para o casa fora. Aí você vai pular a classificativa e vai direcionar a sua leitura mais para o casa fora. O Bragantino é 4º colocado. Nessa área entre o primeiro e o 7º, você tem 3 jogos aqui. Fortaleza falhou em marcar uma vez.
se envolveu em 100% de over 1.5, com 67% de ambas marcam. Fortaleza 19º, contra times aqui de baixo, entre o 16º e o 20º, o Bragantino se envolveu em 67% de over 1.5. Beleza? Então, de novo, direcionando para o over 1,5 aí. Os dois. O Fortaleza tem ataque fraco em casa. É um time que não sofreu e não marcou em 38% dos jogos, mostrando um time que abdica de atacar para tentar se defender, né? E tentar pontuar. Então, às vezes ele sofre, às vezes ele marca, oscila aí. O Bragantino é um time de ambas marcam, marcou pelo menos um gol em 86% dos jogos fora de casa. Sofreu em 71% dos jogos. Quando foi pro ambas marcam, virou over 1.5, né? Placares de 1-1. De novo, direcionando para over 1.5 aqui. Momento de gols, tá um pouco desfalcado aqui, tá? Tá um pouco desfalcado, você tá vendo que tem lacuna sem gol marcado. Aqui, né? O Bragantino tem lacuna lá também. Só que você consegue perceber, quando você olha pro gráfico aqui, você consegue perceber que o volume, o pacote denso de gols, né? Ele fica mais contínuo, né? Esse pacote fica mais contínuo ao longo de todos os momentos, a partir daqui, ó. A partir daqui até o final do jogo, para ambos os times, né? Os gráficos de gols marcados e sofridos, eles ficam mais repetitivos ao longo dos momentos, né? Não fica distante um momento do outro. Então, como tem envolvimento em gol em todos os momentos aqui, a gente espera gol a partir de 31,45. E aqui de novo, a gente vai pro padrãozinho tip do Ailton. Padrãozinho tip do Ailton. O que é o padrãozinho tip do Ailton? Fortaleza e Bragantino. O que é o padrãozinho tip do Ailton? Over o quê? 1.5. É o que temos, pá. Bodoglint e Valerenga, over 2,5. Vai repetir. Eu cliquei 2 vezes ali. Over 2,5. Rigas e Tucuns, over HT ou over 2,5. KR Breda Blick, over 1.5. Fortaleza e Bragantino, também over 1.5. A partir de 31,45, o momento de gol aí. Próximo, Mirassol e Vitória, 6h30 da tarde, Campeonato Brasileiro. O Mirassol falhou em marcar só uma vez nos últimos 10 jogos. Se envolveu em over 1,5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 80% de over 1,5. Ambas marcam 1, 2, 3, 4, 5. Tá um pouco baixo. Marcou em 90% dos últimos 10 jogos. Se você precisar de ataque, o Mirassol consegue te entregar aqui consistência para você trabalhar com odd de pelo menos 1,20 já no over limite, tá? Então, tenta esperar a oportunidade aí, se der, e pegar essa odd. O Vitória falhou em marcar gol 1, 2, 3, 4. Falhou em marcar 4 vezes, tirando essas duas copas daqui já, né? Não conta esses jogos aqui. Vitória não marcou gol. Não marcou gol em 5 vezes. Em 8. Se envolveu mais em jogos de over 0.5, ó. 1-0 aqui, 1-0 aqui, 1-0 aqui, né? Começa a ficar baixo aí o over 1.5. Então o Vitória é 0.5, o Mirassol vai um pouco mais pro over 1.5. Classificativa. Entre aqui, ó, o 12º e o 18º, você tem falta de dados pro Mirassol, né? Só tem 2 joguinhos aqui. Mirassol tende a um over 2,5 nessa área. Tende, tá? Tá faltando dados ainda aqui para confirmar exatamente o que ele consegue fazer. Mirassol é 7º colocado. Nessa área aqui, entre o 4º e o 10º. O Vitória não marcou gol 3 vezes. 2 vezes, na verdade. Com um placar de 0-0. São 5 jogos, né? Ele marcou pelo menos um gol em 60%. Se envolveu aqui em jogos de over 0.5, né? São 80% aqui de over 0.5 para esse Vitória aqui.
Over 2,5 Mirassol, mais pro 0,5 aqui do Vitória. Mirassol em casa tem ataque de 2 gols por jogo. É um time que se envolveu em ambas marcam na campanha casa. Marcou em 100%, sofreu em 67%. Quando virou ambas marcam, foi para over 2,5 nos jogos do Mirassol. O Vitória não marcou gol nenhum em 63% dos jogos, sofreu em 75%. É um time que tem ataque ruim e defesa frágil. Tá? E momentos de gols, aqui teria chance de HT. Tá? Mas eu não vou puxar pro HT aqui, tá? Porque o ataque do Mirassol, você tá vendo aqui, ó, que ele aumenta, ele fica mais forte na última meia hora. E o segundo tempo do Fortaleza tem uma fragilidade mais dilatada do que a fragilidade que ele tem no HT. Então a gente vai puxar pro full time aqui, até porque o Campeonato Brasileiro começa normalmente com uma odd inicial de over um pouco mais alta do que os outros campeonatos. Dá para você se aproveitar um pouco mais do over limite, né? E se chegar aí a metade do tempo, metade do HT sem gol, já é possível que você encontre aí uma odd legalzinha para fazer entrada para full time, sem precisar fazer entrada para HT. Então o que a gente vai fazer aqui? Vai trabalhar em full time e eu vou puxar aqui para over 1,5. De novo. Eu sei. Né? Que tem. Eu sei que tem aqui alguns riscos para over 1,5, porque direciona o gol para o final do jogo e o Vitória tem alguns placares de over 0,5. Mas o Mirassolzinho tá frenético na parada. O Vitória é um time frágil, precisa sair da zona de rebaixamento, tá? E não pode aqui ficar chupando manga sem fazer nada, né? Se ficar chupando manga sem fazer nada, vai cair de divisão. E aí, beleléu. E contra o Mirassol é possível que se entregue um pouquinho mais na direção ofensiva. Se fosse aí contra um time mais favorito, até digo que entraria um pouco mais retrancado. Contra o Mirassol, não acredito muito nisso, não. Então você tem aí, vamos voltar ali, aqui, Mirassol e Vitória, over 1,5. Bodoglint e Valerenga, over 2,5. Rigas e Tucuns, over HT ou over 2,5. KR Breidablik, over 1,5. Fortaleza e Bragantino, over 1,5. Beleza? Bora para mais? Inter Miami e Cincinnati, 8h30, 8h15 da noite, horário de Brasília. Últimos 10 jogos em todas as competições. O Inter Miami tem 4 jogos de Copa que a gente vai tirar daqui. Sobram 6 jogos. Nesses 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 over 2,5 para o Inter Miami. Ambas marcam 1, 2, 3, 4, 5, 83% de over de ambas marcam, né? Então é um over 2,5 com ambas marcam para o Inter Miami. Cincinnati marcou gol em 100% dos jogos. Não falhou o ataque. Nos últimos 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 80% de over 2,5. Ambas marcam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 70% de ambas. Os dois têm over 2,5 com ambas marcam. Recente aqui. Campanha casa fora. Esse campeonato não tem classificativa, tá? Vai pular direto para aqui, para esse quadro de gols aqui para a campanha casa fora. Inter Miami tem ataque de 2 gols por jogo. É um time de ambas marcam. Marcou e sofreu em 90% dos jogos e caiu em over 3,5 quando virou ambas marcam realmente. Cincinnati também é um time de ambas marcam. Marcou e sofreu aqui. Marcou em 85% dos jogos, sofreu em 69% e foi para over 2,5 quando o placar foi para ambas marcam. Momentos de golos, aqui você tem um 31,45 um pouquinho mais forte, né? Do 31,45 para frente, tá vendo aqui?
se você olhar essa meia hora aqui, ó, você tem baixa fragilidade aqui do Inter Miami e também tem baixa fragilidade lá do Cincinnati, tá? É Cincinnati mesmo? É Cincinnati mesmo. É Cincinnati, pá. Você tem baixa fragilidade aqui, né? E aqui, ó, daqui pra frente, você vê barras maiores, tanto de gol marcado quanto de gol sofrido. E tudo sequência, né? Sequencial uma da outra. Então os melhores momentos vão daqui pra frente. Porque daqui pra frente você não tem queda de potencial específico de ninguém, né? Você tem sempre chance maior de sair pelo menos um golzinho em qualquer momento desse. Então aqui sim, aqui nós vamos puxar para tendência recente e tendência de campanha, tá? O que é tendência de recente e tendência de campanha, Ailton? Inter Miami e Cincinnati over 2.5 ou ambas marcam, beleza? Então é isso. Então você tem Bodoglint e Valerenga over 2,5. Rigas e Tucuns over HT over 2,5. Tá repetindo ali, porque eu cliquei no botãozinho de novo. Você tem lá depois KR e Breidablik over 1.5. Fortaleza e Bragantino over 1.5. Mirassol e Vitória over 1.5. E Inter Miami e Cincinnati 2,5 ou ambas marcam. Ok? DC United e Austin. Recentemente você tem uma Copa do DC United, não marcou nenhum gol 3 vezes, incluindo um 0-0, né? Marcou aí, você tem 6 jogos em 9, né? Marcou em 67%. E se envolveu em 1, 2, 3, 4, 5. 5 em 9 tá muito baixo. O 2,5 que eu contei, né? Tem que ir para 1,5 aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 em 9, 78% de 1.5. Ambas marcam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 67% de ambas marcam. 1,5 com ambas marcam pro DC. O Austin tem um 0-0 aqui, tem uma falha de ataque aqui, tem um outro 0-0 aqui. Falhou em marcar 3 vezes em 8 jogos, né? Tem 2 copas aqui. Over 1,5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 em 8. 75% de over 1.5. Ambas marcam 1, 2, 3, 4, 5. 5 em 8. Tá muito baixo. Então é over 1.5. Austin, over 1.5, ambas marcam. DC United, descendo pro quadro de gols. O DC United tem ataque fraco em casa, não marcou nenhum gol em 50% dos jogos. E a defesa é frágil, né? Sofrendo pelo menos um gol em 75% dos jogos. O Austin também tem ataque fraco fora de casa, porém é um time que se envolve em ambas marcam. Marcou e sofreu em 70% dos jogos. Dessa maneira aqui você fica com menor risco de variância, tá? E aí você tem aqui, ó. Você tem aqui encaixes de gols melhores a partir de também o 31-45. Você tá vendo aqui que tem uma barra muito grande de fragilidade do DC United, mas não tem ataque do Austin do outro lado, né? Nesse mesmo momento aqui, não tem ataque lá do Austin. Ele vai aumentar o ataque dele, a barrinha de marcar gol, dos 31-45 para baixo, né? Então daqui, a partir de 31-45 ali, você tem um pouco mais de tendência para golos. Mas esse aqui, né, por causa da tendência de ambas marcam recente do DC United e da campanha de ambas marcam do Austin na campanha fora, esse aqui eu vou botar
um over 1.5, sim. Mas esse vem com uma cobertura especial. Esse vem com ambas marcam, tá? DC United e Austin. Esse aqui vai ser over 1.5 ou ambas marcam. Então você tem lá Bodoglint e Valerenga, over 2,5. Rigas e Tocuns, over HT ou over 2,5. KR Breidablik, over 1.5. Fortaleza e Bragantino, over 1.5. Mirassol e Vitória, over 1.5. Inter Miami e Cincinnati, over 2,5 ou ambas marcam. E DC United e Austin, over 1,5 ou ambas marcam. Para você aprender método, né? Aprenda aí um desses mercados específicos. Charlotte e Toronto, 8h30 da noite, horário de Brasília. Então você tem recente aqui, o Charlotte marcou gol em 100% dos jogos, não tem nenhuma falha de ataque. Vamos contar o 2,5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 80% de 2,5. Ambas marcam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 80% de ambas marcam. 2,5 com ambas marcam Charlotte. Toronto falhou em marcar 1, 2, 3 vezes, né? E vamos contar o 1,5 dele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 80% de over 1.5 para o Toronto. Ambas marcam 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está muito baixo. 60% de ambas marcam. Então, ambos puxam aqui. O Charlotte para 2,5, né? 2,5 com ambas marcam. Toronto um pouco mais para o over 1.5. Na campanha casa fora, o Charlotte tem aqui 2 gols por jogo de ataque. É um time que se envolveu em ambas marcam, né? Marcou em 90%, sofreu em 70%. E os placares do Charlotte foram para over 2,5 quando ele marcou e sofreu, né? Vira over 2,5. Toronto também é um time que se envolveu em ambas marcam na campanha fora de casa e se envolveu em over 2,5 nesta campanha. Quando virou ambas marcam os jogos do Toronto, virou over 2,5. Momentos de gols, a mesma coisa. Caramba, Ailton, você só pega jogo com um momento de gol a partir de 31,45. Olha o tamanho das barras aqui. Compara, né, o tamanho de barra aqui e o tamanho de barra daqui para baixo. Começa a ficar consistente aqui em tamanho de barra. Isso não é, isso não é por acaso não, tá? Isso não é por acaso não. Isso aqui é jogo, perfil de quem faz entradas mais para FT, né? Como o meu método é baseado na entrada FT, né, o over limit, é por isso que os gráficos vêm desse jeito aqui. Eles têm mais tendência para fim de HT e segundo tempo, que é quando a odd de 1.22 chega no mercado, né? A odd vai subindo até chegar na 1.22. É por causa disso que eu uso jogos dessa maneira. Anota aí, hein? Esse parâmetro é importante. Momento de gols a partir de 31,45 aqui. E vamos para mais um, né? Aqui foi pro over 2,5, né? Quando virou ambas marcam dos dois times. Só que aqui, ó, eu vou pegar o potencial do Charlotte com a tendência de ambas marcam do Charlotte, mas eu vou me proteger da falha de ataque do Toronto, né? Que recentemente aqui não vem sendo lá grandes coisas, tá? Não vem sendo lá grandes coisas. Então o que eu vou fazer aqui? Vou botar para você aqui, ó, Charlotte e Toronto. Vou botar um over 2.5, tá? Over 2.5, não ambas marcam, para não precisar ficar dependendo do ataque do Toronto, mas a tendência é over 2,5 na quantidade de gols. Bodoglint e Valerenga 2,5, Rigas e Tocuns HT 2,5, Breidablik over 1.5, Fortaleza e Bragantino
over 1.5. O nosso querido Mirassol, over 1.5. Inter Miami e Cincinnati, 2,5 ou ambas marcam. DC United e Austin, 1.5 ou ambas marcam. Charlotte e Toronto, over 2,5. Mais um pouquinho. Filadélfia e Colorado, 8h30 da noite, horário de Brasília. Recentemente, o Filadélfia não marcou nenhum gol em 3 vezes, incluindo um placar de 0-0. Se envolveu aqui em over 1.5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? Cliquei aqui sem querer. 6 over 1.5. 3, 4, 5, 6. Tá um pouco baixo. Né? O Philadelphia tende um pouquinho mais pro 0.5. Recente, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Ambas marcam, tá um pouco baixo. Colorado não marcou nenhum gol 3 vezes. Né? E por causa dessas 3 falhas, nesse jogo aqui é importante que você pegue uma odd um pouquinho mais alta. Tá? Se for seguir só a estatística, recomendo que você pegue uma odd um pouquinho mais alta. Tá? Para 70%, aconselho você pegar aí odds por volta de 1,40, tá? Para esse jogo aqui. O Colorado tem aqui over 2,5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá muito baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 80% de 1,5. Ambas marcam 1, 2, 3, 4. Tá um pouco baixo. Over 1,5 para o Colorado. 0,5 para o Filadélfia. Filadélfia em casa tem ataque de 2 gols por jogo. Marcou gol em 92% dos jogos. Não sofreu nenhum gol em 42% da campanha. Quase metade. Quando o Filadélfia sofre gol, aí os jogos dele viram over 2,5. Né? Viram ambas marcam. E vai para o over 2,5. O Colorado tem ataque consistente. É um time que se envolveu em ambas marcam fora de casa. Né? Marcou em 70%, sofreu em 80% e virou over 2,5 nessa condição. Né? Over 2,5 com ambas marcam. Momentos de gols, a mesma coisa. Ailton, você só pega jogo desse jeito, Ailton. Compara aí, ó. Esse pacotão aqui, ó, 31,45. Com o resto, você vai ver que tem mais encaixes de gols contínuos, né? Dali até o final do jogo. O que eu vou botar para você aqui, então? Filadélfia tende um pouco mais para 0,5. Colorado puxa para o over 1,5 recente. Tem ali uma campanha fora de casa com envolvimento em ambas marcam, né? Para over 2,5. Então, com base nisso, por causa da tendência do ambas marcam e do Filadélfia ter ataque de 2 gols por jogo em casa, então vai ser aqui, ó, Filadélfia e Colorado over 1.5, sem tirar nem poire. Beleza? Bom, meus queridos, então a gente tem aí Bodoglint e Valerenga over 2,5. Rigas e Tucuns over HT ou 2.5. KR e Breidablik over 1.5. Fortaleza e Bragantino over 1.5. Mirassol e Vitória 1.5. Inter Miami e Cincinnati over 2,5 ou ambas marcam. DC United e Austin over 1.5 ou ambas marcam. Charlotte e Toronto over 2,5. Filadélfia e Colorado over 1,5. Pegou? Eu preciso que você dê o seu like nesse vídeo. Preciso que você se inscreva no canal. Aqui embaixo tem um botãozinho para você se inscrever. Comenta aqui embaixo para você falar para mim o que você está achando desse tipo de conteúdo. Se é para eu continuar fazendo essas análises aqui, se isso aqui te ajuda, se você acha importante fazer isso aqui, comenta, explica para mim aqui embaixo. Eu preciso que você compartilhe para seus amigos, para trazer eles para a gente mostrar para ele, né? Que ele tem capacidade de aprender coisas novas. Eu preciso que você se torne membro da Escola de Trading. Aqui embaixo tem
as instruções para você virar membro, cartão de crédito ou Pix. Manda para mim o seu número de WhatsApp depois que virar membro, no Instagram, no Facebook ou então por e-mail, escoladetrading@gmail.com. Fala, Ailton, tá aqui meu número de WhatsApp para você me adicionar lá e a gente estudar junto. Um excelente sábado, um excelente domingo para você, para sua família. Bons descansos, que tudo dê certo para você nesse final de semana. Bons greens. Hasta la próxima, bebês, porque eu fui. Tchau.